Olá, pessoal. Agora a professora vai corrigir com vocês a atividade de matemática que foi compartilhada na terça-feira. A atividade cujo tema são os números e as operações. Então, vocês deveriam ter lido algumas informações sobre a doença causada pelo coronavírus COVID-19. Então, nessas informações, quando vocês leram, dois números aparecem destacados, o número 23.473 e o número 374.898. Você deveria registrar a leitura desses números. Então, nós vamos escrever como é que a gente faz a leitura desses dois números. Então, 23.473. Depois, o próximo número, 374.898. Então, 374.898, ok? Então, essa é a correção do exercício de número 1, certo? Então, 23.473 e 374.898. Exercício de número 2, observe na tabela o número de casos do novo coronavírus de alguns estados brasileiros e responda as perguntas. Quantos casos foram confirmados no estado do Amazonas? Então, se a gente pegar aqui, a gente vai verificar que no estado do Amazonas foram 29.867 casos. Então, marcamos. Letra B, quantos casos foram confirmados a mais no estado de São Paulo, se comparado ao estado do Rio de Janeiro? Então, se eu comparar o estado de São Paulo com o Rio de Janeiro, eu tenho aqui um número no estado de São Paulo de 82.161 casos e no Rio de Janeiro de 37.912 casos. Então, nós vamos armar essa continha para descobrir a diferença. Então, nós vamos lá. 82.161 casos, que é o número de casos do estado de São Paulo. E isso nem em maio, né, pessoal? Porque hoje, esses números já dispararam. Menos o número de casos do Rio de Janeiro, 37.912. Então, 1 tira 2? Nós sabemos que não. Então, nós vamos tirar do 6 e vai ficar 5. Vamos emprestar a dezena. Aqui ficarão 11 unidades. 11 menos 2, 9. 5 menos 1, 4. 1 tira 9? Não. Então, eu empresto. E aqui fica 11 menos 9, 2. 1 menos 7 não dá, então eu vou emprestar. Do 8 fica 7. E aqui 11 menos 7 igual a 4. E 7 menos 3 igual a 4. Ou seja, o resultado dessa conta, 44.249. Ok? Então, essa é a diferença do número de casos do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Letra C. Quantos casos foram confirmados nos estados do Maranhão, Bahia e Piauí? Ou seja, a soma do total de casos desses três estados juntos. Então, nós vamos somar o número de casos do Maranhão, 21.191, mais os da Bahia,
13.899, e mais o número de casos do Piauí, 3.390. Então, nós vamos somar 21.191 casos. Opa, a professora esqueceu de um número 1. 21.191 casos, mais 13.899, mais 3.390. Então, é o Maranhão, a Bahia e o Piauí. O número de casos desses 3 estados. Vamos lá? 9 mais 1, 10. Sobe 1. 3 vezes 9, 27. Mais 1 que subiu, 28. 8 mais 2, 10. Mais 1, 11. Mais 3, 14. Sobe 1. 3 mais 3, 6. Mais 1, 7. Mais 1, 8. E 2 mais 1, 3. Então, a soma de casos desses 3 estados, 38.480. Agora, nós vamos fazer a correção da letra D. Quantos casos o estado da Bahia tem a menos que o estado do Pernambuco? Então, nós vamos comparar a Bahia e o Pernambuco. O Pernambuco tem 27.759 casos e a Bahia 13.899. Então, nós vamos fazer a diferença, tá? 27.759 menos, porque é a diferença. Quantos casos a Bahia tem a menos, então nós vamos subtrair. Menos 13.899. E aí a gente tira 9 menos 9, 0. 5 não tira 9, empresta. 15 menos 9, 6. 6 não tira 8, vamos emprestar do 7. O 7 vai ficar valendo 6. E aqui, 16. 16 menos 8, 8. 6 menos 3, 3. E 2 menos 1, 1. Então, 13.860. Ok? E agora, a gente vai para o exercício de número 3. Nós vamos ler as informações abaixo para resolvê-lo. No dia 25 de maio, a China apresentava 82.985 casos confirmados. Já a Itália, 230.158 casos confirmados. E o Brasil, 374.898 casos confirmados. O que a gente vai fazer? Somar o número de casos dos 3 países, da China, da Itália e do Brasil. Vamos lá. 82.985 casos. Depois, 230.158 casos.
Nós vamos colocando a unidade embaixo da unidade, dezena embaixo da dezena, centena embaixo da centena, unidade de milhar embaixo da unidade de milhar, e assim por diante. Mais 374.898. 8 mais 8 são 16, mais 5 são 21. 8 mais 2, 10, mais 5, 15, mais 9, 24. 9 mais 2, 11, mais 1, 12, mais 8, 20. Vamos subir 2. 2 mais 2, 4, mais 4, 8. 8 mais 3, 11, mais 7, 18. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, o número de casos desses 13 países juntos, 688.041 casos. Agora, nós vamos corrigir o número 4. Qual era a diferença entre o total de casos confirmados no Brasil e o total de casos confirmados na Itália? Então, nós vamos pegar o número de casos do Brasil, 374.898, e a Itália, que tinha um número menor de casos, 230.158 casos. Então, nós vamos tirar, porque nós vamos calcular a diferença. Então, 374.898 menos 230.158 casos. 8 menos 8, 0. 9 menos 5, 4. 8 menos 1, 7. 4 menos 0, 4. 7 menos 3, 4. E 3 menos 2, 1. Então, a diferença do número de casos, 144.740. Ok, pessoal? Então, essa é a correção da atividade de hoje. Caso vocês ainda tenham dúvida, por favor, chamem a professora lá no WhatsApp e depois eu volto com a correção da atividade integrada.